Então, cara, vamos falar aí agora. Já você vê que já deu uma quebrada Não, de quebradinha. clima. Não, Então, quebrada. Só esquecer dela. é só esquecer, você esquece, você fica de boa. Então, a gente, quando a gente começou a conversar sobre criptomoedas, eu percebi, na verdade, eu já esperava isso daí, porque você é um cara que é muito dedicado ao que gosta, ao que quer, e é um assunto que, pra tecnologia, esse tipo de coisa, já percebi que você ia curtir esse assunto. É um assunto que puxa muito. Faz quanto tempo, mais ou menos, isso, que a gente começou a conversar de cripto? Que a gente voltou a conversar mais assim, ativamente foi quando a gente começou com criptomoedas. Deixa eu ver. Está agora em 2019. Foi no meio de 2018, no começo. Não, acho que Já deve foi ter um pouco sido, mais pra sei lá, agora, né? deve ter Foi sido... menos de 6 meses, assim. Menos de diferente, 6 meses, eu acho. Eu comecei Mais ou porque assim que comecei a conversar com você, eu já comecei a experimentar o mercado. Comecei a pelo menos começar a acompanhar ali o mercado de cripto, ver um market cap, dar uma analisada. Aí fiquei um mês, não foi nem 2 meses. Só estudando alguma coisa, pegando algumas referências para começar a operar mesmo, né? E agora você Fazer tá, uma brincadeira com as agora você tá criptos. operando mais ativo. É, Que nem você tava falando agora há pouco. ativo até demais, a gente Até tem que dar uma ativo demais. parada. Só não tá rendendo muito ainda, Não, mas mas tem dado alguns bons resultados. o importante Sim. é o aprendizado. Pela quantia de capital investido inicial, Tem dado tem um dado retorno isso. em E tem porcentagem. dado em porcentagem legal, dá um retorno Sim, legal. entendi. E o que você mais gostou disso daí, do mercado de criptomoedas? O que mais te chamou a atenção? Preço mesmo, questão de valor ou a tecnologia em si? O fato de ser uma coisa assim muito O nova e é. disruptiva. O valor é meio que É o que chama atenção irrelevante, entre primeiro. aspas, né? Chama atenção, mas diga assim, o valor, você diz o valor entre criptomoedas ou o valor assim, Não, eu digo em valor questão de assim, potencial total, de ganhar potencial de dinheiro, ganhar velho. dinheiro? É lógico que você pensar pelo lado da liberdade financeira, de conseguir adquirir uma boa grana ou até trabalhar só em cima das criptomoedas é bem legal, chama muita atenção, é bem tentador. Mas, por outro lado também, as tecnologias que são envolvidas em cima das criptomoedas são fascinantes. É algo que você consegue discernir não só... Um cara que entra para poder fazer um trade, como você tem falado alguns dias atrás, se ele tem um conhecimento maior sobre a criptomoeda que ele está operando, ele consegue ter uma visão, ele consegue analisar ela melhor, consegue analisar as oscilações dela melhor, ele vai atrás de notícias daquela moeda, certos tipos de atualizações na blockchain, ou seja, na tecnologia daquela moeda, vai surtir um efeito Aham. para o valor dela subir ou, dependendo, descer. Né? Então, Sim. é importante para um cara que opera, que eu estou percebendo nesses poucos dias de operação, que quanto mais conhecimento você tiver do mercado em geral, do volume da moeda e daquela moeda em si que você está investindo ou transacionando, né? Comprando e vendendo, faz toda a diferença. Assim, no começo o que mais me chamou a atenção realmente foi a tecnologia, assim, porque quando eu conheci, eu já conhecia Bitcoin há muito tempo, assim, há muitos anos que eu já, desde eu acho que 2013, Quase no 2014, começo, né? Começou em 2008, né? é, Foi 2009, 2009, 2009, que surgiu, né? Que foi criada isso, a primeira Bitcoin, transação, a primeira de todas, né? A Bitcoin sim, foi a primeira assim, criptomoeda a criada primeira, e a partir dela a que primeira cripto, ramificou para sim. tantas criptomoedas que Dinheiro temos hoje. digital em si já existia, mas assim, dentro das características de como foi construída o Bitcoin, ela assim, a precursora mesmo, é Já, a primeira. já existiu outras moedas digitais, Sim, sim, isso mas daí há um bom agora tempo, já desde essas 90. moedas fiat que a gente vê hoje em dia, que tem lá para você usar para transacionar também, Digital, elas você já, diz? já existiam, digitais, Não. elas já existiam antes, não existia, Não. porque não tinha necessidade, né? Porque Não se existia se mercado não ainda existia também. mercado. Sim. Foi com a entrada das O que, criptomoedas o que eles que, é, precisaram fazer o que isso. tinha, o que tinha em 90 eram, assim, ideias de moedas digitais, eram moedas centralizadas, até porque para resolver esse problema da confiança e ter um sistema descentralizado, o Satoshi Nakamoto foi o inventor, né? Eles tinham algumas ideias, mas nada que Sim, sim. resolvesse o A, problema, a que concepção de autenticasse e desse blockchain confiança. foi do Satoshi Nakamoto e as moedas anteriores eram moedas, diria eu, quase Incompletas? clandestinas. Seria Entendeu? Não era um negócio assim que tinha mercado, tipo um que era market. legalizado. Elas seriam usadas para um black market, um deep web, vamos dizer. Talvez, eu Mais ou não menos. conheço esse tema tão profundamente, mas eu sei assim que eram coisas assim bem rudimentares se comparado ao Bitcoin, cara. Mas assim, o que me chamou a atenção em relação
ao Bitcoin é o fato da tecnologia em si, da base. Mas quando eu comecei a conhecer isso, daí já foi em 2017, conhecer mais sobre as tecnologias, não só o Bitcoin, mas a quantidade de criptos que tem surgido, e não só de criptos que tratam de moedas, mas, por exemplo, criptos que tratam de outras tecnologias, protocolos. Tem o Ethereum, por exemplo, que só a concepção de Ethereum é assim, cara, sensacional. Enorme. Então, tipo, isso é o que me chamou a atenção. Em relação a valor, tipo, eu também acho, assim, é incrível, questão de potencial, até porque eu vejo que é como se a gente tivesse, sei lá, vendo é difícil até se fazer uma comparação porque não tem nada parecido, né? Mas é como se você estivesse, sei lá, vendo o mercado de opções nascer lá no comecinho do negócio, que tinha pouquíssima gente no mercado, e que você vê assim, pô, como é constituída essa modalidade de investimento, e isso tem assim, um potencial muito grande. Então, nesse sentido, eu vejo também que daqui 10, 15 anos, pô, esse mercado vai ser o mercado cripto, o mercado dessas tecnologias disruptivas, desde que trata de inteligência artificial, de blockchain, de contratos inteligentes, de internet das coisas e assim por diante. Tudo isso vai ter um mercado assim, muito mais consolidado, vai ser muito maior do que é hoje. E tá tendo a oportunidade de vivenciar tudo isso daí, pra mim, assim, é assim, fora de série, cara, fora de série mesmo. Agora, em relação a ganhos de mercado, é uma coisa que é interessante destacar, que nem você está passando por essa experiência, de que quem vem de mercado de ações, que nem eu venho de mercado de ações... Eu já não tive a experiência de operar muito no mercado de ações. Sim, você não teve essa experiência, mas você vai ter. Você vai ter, em breve você vai ter essa experiência e você vai curtir muito. Mas você vai perceber assim que é muito diferente. No sentido de que assim, é muito mais fechado o mercado de ações, cara. Muito menos, você diz fechado no sentido de ser bem menos volátil, vamos dizer. Também, mas assim, é muito mais restrito, por exemplo. Em questão de negociação, começar a negociar, em moedas digitais, você vai negociar em qualquer exchange no mundo. No mercado, por exemplo, de ações aqui, você vai negociar no Bovespa. E aí você vai ter ali 20, 30 grandes empresas ali que você tem mais liquidez, coisas do tipo. Mas mesmo assim, você tem 5, 10 blue chips, são as mais Vale, Petrobras, Itaú, coisas desse tipo. E assim, as modalidades de investimento são... Tem algumas coisas que são mais diversas que em criptomoedas, tipo futuros, opções, que são derivativos das ações. Isso. Contudo, em relação a onde que você investe, opções, robôs, APIs e uma série de outras ferramentas, o mercado de cripto é muito mais amplo. E aí te dá essa visão, por exemplo, que você falou, você estava comentando comigo agora há pouco, de que você está ali 24 horas por dia, o tempo todo tendo novidades. É um mercado com muita volatilidade, muita moeda diferente, com muitas oportunidades diferentes de scalp, de trade mais de longo prazo, de trade de curto prazo. Que nem você falou, se você tem mais conhecimento sobre desde volume, análise técnica, tape reading, você tem conhecimento de fundamentos, cara, cada bagagenzinha a mais que você tem te dá cada mini conhecimento que você tem ali em cada área te dá uma ferramenta a mais para você tirar muito mais vantagem desse mercado. E tem muita oportunidade, tá? É muito legal mesmo, cara, assim. Tanto no sentido de tecnologia quanto de dinheiro em si. Isso é só um lado, né? Uma área ali das criptomoedas. Né? Exatamente. Você comentou da parte da tecnologia. Enquanto mais elas se abrangirem nessa área tecnológica, com novas coisas, seja internet das coisas, entre outras coisas que estão sendo criadas, inteligência artificial, entre outras coisas, isso também tem um impacto na economia gigantesco, né? Tem, com certeza. Também vai vir agregar ao valor, por mais que você não esteja prioritariamente focando no valor da moeda, ganhar em cima daquela moeda. Você tem um valor agregado muito grande, né? Cada tecnologia, conforme ela vai sendo investida e avançando, evoluindo ao longo dos anos. E a economia como um todo, porque assim, o que eu acho assim, mais legal em questão de disrupção dessas tecnologias é porque inverte totalmente a forma como que é feita hoje negócios. Por exemplo, que nem eu estava vendo um documentário que eu vou te passar daqui a pouquinho, que é um pesquisador do MIT. Ele comenta assim, você não é o cliente do Facebook, você é o produto do Facebook. Isso, no geral, é verdade para a maior parte das grandes empresas de hoje, em relação à tecnologia, principalmente.
eles ficam captando os nossos dados e eles utilizam os nossos dados para ganhar dinheiro. Basicamente é isso. Isso no Face, isso no YouTube, isso né? no Google e assim por diante. Entre aspas, é como se fosse manipulado, né? De certa forma, eles tiram vantagem. Manipulado todos os dados que são enviados por você, eles vão só, tipo, analisando tudo aquilo, colocando no algoritmo, vamos dizer, e te mandando tudo que você supostamente poderia consumir ou não poderia gostar, teria algum tipo de interesse, para alavancar, para vir a ser benéfico para eles. Financeiramente. Financeiramente. Porque, na verdade, essas grandes corporações, elas utilizam os nossos dados, que a gente utiliza no dia a dia, eles dão as plataformas deles, os serviços, os produtos, de graça, entre aspas, para nós, para que nós utilizemos esses produtos, incentivar com que nós utilizemos esses produtos. E eles usam a gente para poder comercializar. Então, por exemplo, o Facebook te leva a você utilizar o Facebook por ele ser gratuito e ele te fornecer uma plataforma de entretenimento. Ali ele vai ficar captando tudo que você faz no seu dia a dia e ele vende para os fornecedores dele de propaganda e assim por diante, para ele lucrar no final das contas. É uma forma muito inteligente de se fazer negócio, entendeu? Porque você usa o seu cliente, entre aspas, que seríamos nós, como seu produto, no final das contas. O que é disruptivo em relação a criptomoedas? Tem o Brave, por exemplo, porque ele inverte essa chave. O cara que paga propaganda hoje, ele paga propaganda para o Google. Ele não paga para você. E é você que consome a propaganda. Exatamente. Você que deveria ser pago. Entendeu? Com blockchain, com essas tecnologias disruptivas, você consegue, por exemplo, com o Brave, uma das propostas, que o cara que consuma aquela propaganda, produto ou aquela propaganda, ele que vai receber. Ele recebe na hora. Imagina isso no sentido de impacto econômico. Se uma parte do dinheiro que você paga pro Facebook ser bilionário do jeito que ele vier pra você, não ir pro Facebook diretamente. Isso é fantástico. O impacto é enorme, gigantesco. Exatamente. O Brave, você mostrou daquela outra vez, ele é como se fosse uma rede também. É um navegador. É um navegador. É um navegador. Tem uma cripto dele, não é só uma rede social, é um navegador que abre, aí toda a propaganda que tiver dentro dele ali, você acessa e você que está ganhando ali. Exatamente. Então, de rede social tem, por exemplo, o Viuli. O Viuli é um YouTube. Mas o legal é que ele utiliza o sistema de recompensa via blockchain para que a pessoa que faça o conteúdo, ela receba. E as pessoas que consomem o conteúdo, elas podem interagir. Então, ela pode doar para você num clique. Então, isso é muito bacana também. Em vez deles intermediarem isso, deles pagarem somente aqueles que têm, sei lá, quantos milhões de views, você paga diretamente. O cliente paga diretamente o cliente ali, o usuário desse YouTube, vamos dizer, com a blockchain, ele acessa um vídeo seu. Aí eu posso diretamente doar para você. Não existe um intermediário que vai vir e te dar uma quantia, te pagar alguma coisa, porque você está tendo muitas visualizações. Ainda no sentido econômico, Kim, por exemplo, em que você pode, numa rede social, transferir dinheiro por mensagem, assim, cara, em questão de... É uma disrupção econômica muito. A Redcoin, em que você pode interagir com qualquer rede social e enviar num comentário de Facebook você poderia enviar Redcoin. Então é fantástico. Isso eu nem estou falando de questão de crowdfunding, de você poder, com um contrato inteligente de Ethereum, por exemplo, desenvolver lá uma ICO para você captar recursos e fazer sua padaria, por exemplo. Hoje você consegue fazer uma espécie de IPO, um lançamento de oferta, uma oferta inicial de ações, por assim dizer, mas seria de moedas digitais, em que você consegue captar recursos, criar um vínculo societário, de certa forma, com pessoas aleatórias na internet e realizar os seus sonhos. Até então era impensável, assim, com a facilidade que é hoje. Sem precisar ter um vínculo, sem precisar ter diretamente algum tipo de relação com o usuário do que você vai vender, ou seja, o próprio Bitcoin em si, porque você pensa que hoje, sei lá, não sei nem quantos %, mas uma boa parte da população do mundo não tem acesso a uma conta bancária. Com Bitcoin você com um smartphone, internet, baixar uma carteira de criptomoedas de 10 megas e você já consegue transacionar com o mundo inteiro. Então é fantástico, fantástico. Isso a gente está falando, dando exemplos, cara. E a gente está falando como se a gente estivesse falando de internet nos anos 70. Então imagina, é muito louco. Eu estava até comentando com a Carol hoje que
estar vivendo esse momento é um negócio muito doido, cara. É muito fantástico, porque é como se a gente estivesse vendo todas essas coisas nascendo e a gente poder testar coisa por coisa, sabe? Exatamente. É Isso muito que é doido. o empolgante. Que a gente estava conversando com você ontem, voltando do trabalho, e você para pra pensar, cara, tô na melhor, eu nasci praticamente na melhor era. Eu também. É a melhor era, cara. Você tem oportunidade de conhecer, mexer, testar diversas coisas. E é tão abrangente, é tão infinito esse mundo que, viu, você pode ir para qualquer lugar. Todo conhecimento que você pegar, E você tem muito melhor. acesso à informação, É né? muito acesso hoje em dia, é muito fácil, Muito cara. fácil. Muito fácil você. Logo, claro, tem lá suas. Tem que saber procurar também, tem suas fontes que não são, né, não são verdadeiras e tudo mais. Mas, cara, é muito incrível, cara. Esse mundo é muito grande. Assim. Eu nem sou muito leigo no mundo ainda, mas pra mim, assim, a melhor coisa que eu pude conhecer até hoje, assim, em relação ao conhecimento, foi conhecer algo a respeito de criptomoedas. É muito interessante mesmo. Nossa, eu também acho que É fantástico. acho que vai mudar minha vida, inclusive. Ah, com certeza. Eu também acho que a minha vai mudar muito. E é de muita gente. E é de muita gente. Muita gente. Então, eu vi uma reportagem sobre um africano há um tempo atrás em que ele falava assim que as criptomoedas é a invenção em relação à distribuição de renda mais complexa e a maior oportunidade de mudança de renda entre as pessoas que já aconteceu. Isso porque as pessoas conseguem ter acesso não só a recursos, então seja através dos sistemas de crowdfunding e esse tipo de coisa, mas a tecnologia em si de uma forma muito diferente e muito mais ampla do que se já teve até então. E com acessibilidade muito grande também. Até as pessoas com uma renda mínima muito pequena tem um acesso ali, como você tinha comentado, com o smartphone e a internet, ele consegue acessar e transacionar no mundo inteiro, assim, com uma facilidade enorme. E quem for ativo dentro desse processo, então, nossa, porque assim, eu não estou falando que a pessoa que for lá e comprar Bitcoin vai ficar milionária ou coisa do tipo, mas não que daqui a alguns anos, 15, 20 anos, quem rodar Bitcoin não vai ter uma renda razoável. Mas que se você for ativo dentro do processo, que nem a gente estava comentando sobre você conhecer além de conhecer só, acompanhar os gráficos, mas ter o conhecimento de análise técnica, seja também de tape reading, seja de fundamentos e assim por diante, ser ativo dentro desse processo de mudança, nossa, é uma oportunidade muito grande mesmo. Esse cara tem super razão. E agora, tipo assim, puxando o peixe um pouquinho pra XR, você conheceu o mercado de cripto mais ou menos na mesma época que a gente começou a falar sobre a XR, né? Exatamente. Foi porque nessa hora, na real, eu conheci as criptos através do projeto. Legal. Porque como se já tinha uma parte encaminhada do projeto, nele já tem algumas explicações assim que até para uma pessoa que é muito leiga consegue entender que o ramo de cripto é um ramo muito grande. Ele abrange muitas pequenas, entre aspas, áreas que pode vir a ser benéfico de várias formas. Para até uma pessoa que não tem conhecimento nenhum com investimento, tem uma segurança e uma transparência de poder investir no projeto e obter algum tipo de lucro a médio e longo prazo, ou seja, como for. Né? E tem toda a oportunidade, como a gente tinha falado, de ser uma pessoa ativa nessa nova era de tecnologia. Né? Que é uma oportunidade única ali que o projeto também fornece. Né? É incrível. E é legal, e a gente tava conversando esses dias, eu fiquei de te explicar um pouquinho sobre as minhas bases de conhecimento, né? E algumas pessoas que acabaram inspirando esse projeto. E um desses caras com certeza é o Flávio Augusto. Flávio Augusto é o cara que criou a WhatsApp e participa de um monte de projeto, é dono de um monte de coisa, é um cara super ativo e um puta empreendedor. E um dos projetos que o Flávio criou é o Geração de Valor, e foi mais ou menos assim, porque nessa época não se tinha muitos projetos ou organizações que eram focadas em distribuir conteúdo na internet ou em redes sociais. A maior parte do conteúdo de redes sociais e internet no geral era um conteúdo menos profissional, mais sobre assuntos relacionados a entretenimento, esse tipo de coisa.
E o foco do Geração de Valor, que é um projeto que foi criado pelo Flávio Augusto, era distribuir conhecimento sobre empreendedorismo, sobre negócios, dicas de crescimento pessoal e assim por diante. Compartilhar, né? E Compartilhar muito muito conhecimento, assim, exatamente. tipo, de graça pra galera mesmo ter, ir aprendendo, né? E pela internet, né? Internet. E assim, eu aprendi muito durante esses anos com Geração de Valor. E quando eu comecei a pensar em fazer algum tipo de coisa para a internet, ou então criar algum tipo de projeto que tentasse ajudar as pessoas de alguma forma, eu tive a ideia do Politizei, porque primeiro eu gosto muito de política e era uma coisa que eu tenho know-how de certa forma. Eu tenho contato de muitas mídias diferentes e eu fui acumulando esses contatos durante os anos, e isso me deu acesso a ter uma visão em relação a informações de política um pouco menos segmentada, menos tendenciosa. Então eu conseguia acompanhar mídias que falavam de todos os lados diferentes, e eu comecei a pensar, quando você normalmente entra em algum tipo de canal de mídia, você sabe exatamente qual que é a tendência ideológica dele, porque ele só vai falar mais ou menos daquilo que eles concordam. Normalmente, assim, praticamente, sei lá, 99% dos casos, cada um tende para um lado, né? Cada um escolhe o seu lado e só aquele é o certo, entre aspas, aquele é o certo, o outro lado não é legal, é errado, vem comigo e exatamente. é isso, fica aquela briga, né? E a ideia do Politizei era tentar encontrar administradores, organizadores, moderadores que tivessem as mais diversas linhas ideológicas de pensamento e que eles atuassem com a maior liberdade quanto possível dentro dessa plataforma, seria uma plataforma de notícia, alguma coisa do tipo, e compartilhasse basicamente conhecimento sem um filtro, sabe? Essa que é a ideia. Sem filtragem, né? A ideia era compartilhar o máximo possível de conhecimento a respeito, principalmente sobre política, economia, filosofia, esse tipo de coisa, sem um filtro direto de linha ideológica. Sem alguém vir e cortar ali alguma coisa. Exatamente. Filtrar, né? E sem ter algum tipo de... Sem ter nenhuma relação de, sei lá, uma briga, alguma coisa do tipo, sem interrupções e tal. Todo mundo só agregar aquilo que você... Aquele ponto de vista, algo dentro dele que você achar benéfico para você agregar aquilo. O que não for também, você pode discutir amigavelmente ali com a pessoa e permanecer assim, cada vez mais crescendo, exatamente, né? Senão é uma coisa totalmente diferente, né? Você não vê por lugar nenhum, você não vê um negócio desse. Realmente, é mais você difícil. Você vê um grupo formado assim, que tem várias opiniões diferentes e eles conseguem se relacionar bem. Não existe conversar tranquilo e só um pegar um pouco de conhecimento do outro e só de todo mundo aprender um pouco mais. Compartilhar e evoluir. Então, e a proposta é expandir isso daí, cara. Hoje a gente tem lá nossa mídia e a gente foca ali em distribuir conteúdo ali, mas em breve a gente quer ter conteúdo autoral, a gente quer ter um cast, a gente quer ter um canal ativo no YouTube, entendeu? Uma espécie de programa de rádio, por assim dizer, sabe? Esse tipo de coisa. E fomentar. Eu morro de vontade de ir pra rua, tipo, que nem a mamãe fala e faz, mas é meio ANCAP, sabe? Com foco meio ANCAP. Ou então não, vários membros do Politizei mesmo, indo pra rua e conversar com as pessoas, esse tipo de coisa. Eu acho que isso é muito legal. Mas, quando eu comecei a ter conhecimento sobre bolsa de valores e atuar no mercado financeiro, eu comecei a pensar em como expandir esse projeto. Nossa. Quando surgiu a ideia da XL Capital, que seria criar um tipo de fundo de investimento, né? E ter vinculado o Politizei. Então, a base de membros desse fundo de investimento poderia ser a base do Politizei. Assim, poderia ser os lados possíveis, exatamente. Todos os ângulos e lados. Nós poderíamos criar uma espécie de empresa ou organização que fosse focada em criar algum tipo de patrimônio por trás dessa outra capacitação e mais um monte de coisa que a gente poderia fazer juntos. Quando eu conheci mais ativamente, que a gente estava comentando no começo, criptomoedas, em 2017 eu vi que o mercado era muito maior do que eu pensava, as ideias em relação ao que poderia ser a XL começaram a ficar um pouco mais consolidadas.
até o momento em que eu criei o plano de negócios em si, o que é a XL, e a gente começou a tocar o projeto. Começou a Então, seguir. nós anexamos o Politizei, né? O Politizei virou o blog da XL, e basicamente o que é a XL, cara? É um fundo, é uma organização, a XL Capital, que gerencia um fundo, e esse fundo é um fundo voltado para investimentos em tecnologia, e que esse fundo tem o seu próprio criptoativo, tem o seu próprio token, vinculado a um contrato inteligente, e esse contrato inteligente é vinculado aos resultados do nosso projeto. Bem, e como que a gente quer gerir esse fundo? Que dinheiro que a gente quer colocar aí? O que a gente quer fazer em relação ao trabalho para ir injetando dinheiro nesse Como fundo? vai ser utilizado? Fazer né, com que esse fundo assim, aumente, isso. certo? Porque o fundo, na verdade, os donos do fundo são os donos da nossa criptomoeda, são os donos do nosso token, né? E basicamente esse fundo, a ideia dele é investir em tecnologias, investir em empresas, protocolos, organizações em si, porque aí quando falo em organizações não necessariamente é uma empresa, em moedas, em todas as tecnologias quanto possíveis que estiverem fazendo parte desse novo mundo, desse novo momento, e das formas mais ativas possíveis. Então, acompanhando esses projetos e tendo exposição a esses projetos, ou seja, tendo esses ativos relacionados a esses projetos, essas moedas e assim por diante, fazendo trades em cima dessas moedas no passar dos anos, certo? Para ir acumulando e aumentando cada vez mais a nossa quantidade de moedas. Fazendo mineração tanto Proof of Stake como Proof of Work, nas mais diversas moedas, seja Bitcoin, Ethereum, o Redcoin e assim por diante, todas as moedas e projetos que compõem o portfólio da XL, né? Em todos os projetos que a gente estiver investindo dentro do nosso portfólio, a gente vai estar atuando ativamente. Em arbitragem também, que é um mercado muito grande. Que é entre mercados, entre exchanges, né? Entre Exatamente. diversos lugares separados onde é feito transações, né? Atuar no varejo, então criar soluções para restaurantes, frente de lojas, esse tipo de coisa. Atuar no varejo também no sentido de ter ATMs de criptoativos, ter caixas eletrônicos de criptoativos, dar consultoria para pessoas que querem aprender, capacitar, usar o Politizer, capacitar as pessoas, ampliando o mercado e, por que não, trazendo mais investidores para o projeto, criando aplicações próprias da XL para resolver problemas, seja no sentido financeiro, seja para atacar a área social, como o SPY, seja para atacar soluções sociais, por que não, por exemplo, a XL quer desenvolver know-how em energia solar para poder vender, desde no varejo, energia solar, mas também para resolver o problema de energia elétrica vinculado à mineração, né? Para diminuir os nossos custos e assim por diante. E até sim um problema ambiental também, né? Também. Grande, né? E fazer tudo isso e muito mais, eu tô falando assim, tipo, assim, por cima, do que tá vindo na cabeça, mas fazer isso tudo e muito mais de forma aberta, pública, com todas as finanças... Descentralizada, né? Mais ou menos isso. Exatamente isso. Mais pra frente ter contratos de governança dentro dos nossos tokens para controlar melhor a gestão dos nossos fundos, esse tipo de coisa. Ter compliance e ser uma organização diferencial dentro desse mercado, ativa mesmo, atuando, focada em um propósito que é ter capitais desse novo mercado, o máximo possível. O máximo possível e com a diversidade maior possível. Isso, e com foco de longo prazo. Exatamente. Focado pensando que esse mercado daqui 10, 15 anos vai ser grande e nós hoje estamos atuando forte, construindo um patrimônio nesse mercado. Que pode vir a ser multiplicado grandemente a longo prazo. E dito isso que você tem comentado, também com um padrão, que nem a respeito das criptos que você pretende investir, que a XL visa e estuda fundamentos, sempre é muito bem estudado para poder encontrar e selecionar dentre tantas opções, né, que nem todas ali você pode ter a certeza que vai ter um sucesso ou vai ser realmente uma
uma moeda ativa ou um investimento em uma tecnologia que vai ser realmente ativa, né? Você vai ter um estudo ali aprofundado para selecionar as melhores, né? As melhores Exatamente. oportunidades, as melhores oportunidades de ser promissoras, né? Ali no Exatamente. mercado, Assim, né? esse é o problema, Não na só verdade, que a gente cripto, quer como todas as resolver. outras áreas também. É complexo, por exemplo, eu sou de É muito tecnologia complexo há 10 anos, não, 15 anos, então, tipo, eu tenho know-how para saber se aquilo é possível, Agora, uma pessoa que, sei lá, Está entrando agora, como ela vai é, saber que... deixa eu ver, falar um exemplo, um borracheiro, por exemplo, ele não tem o mesmo know-how de tecnologia que eu tenho, entendeu? Então, talvez para o borracheiro ele ter exposição a esse mercado, estudar, acompanhar, ter segurança em relação a onde que ele está armazenando os fundos dele e investir a longo prazo, acompanhar a longo prazo, desenvolver, é muito mais complexo. Então, basicamente, o problema que a gente quer resolver é trazer para as pessoas comuns que não são da área, que não tem assim, convivência no dia a dia. Claro que se elas quiserem, será um papel da NXL capacitar essas pessoas para elas poderem cuidar do Porém, que não elas é quiserem. do dia para o outro que ela vai conseguir ter esse conhecimento que Também, você vai ter na área mais da ainda, tecnologia. talvez ela nem queira isso. Talvez Então, eu o não tenha problema que a gente interesse. quer resolver é justamente esse, ser essa organização para essas pessoas. Se a organização que faz esse papel que elas teriam que supostamente individualmente estar indo atrás e ativamente procurando e fazendo acontecer, né, ali. Ela só precisa ter se ela não tem interesse, mas ela quer se beneficiar Exatamente. dessa nova era de tecnologia, desse novo crescimento, desse novo mercado imenso, ela pode simplesmente só investir ali e ter a total segurança, né, e transparência de tudo que está acontecendo no projeto. Exatamente. E assim, em relação ao que a gente já tem desenvolvido, a gente falta muito pouco pro nosso MVP, pro nosso produto mínimo viável, pra gente ter ali a nossa ideia minimamente consolidada para poder apresentar para as pessoas e falar é isso que a gente quer, né? Lógico, em relação já a desenvolvimento de aplicações, de ter toda a base, por exemplo, de mineração minimamente criada com uma renda bacana, assim como arbitragem, assim como todos os outros, falta muita coisa nesse sentido. Mas aos pouquinhos, dia após dia, a gente está trabalhando. E aí foi muito legal que a gente se conhece desde criança e que a gente, nesses últimos meses, a gente teve esse contato. E aí, para assim, explicar para o pessoal também em como que o Otávio vai ajudar a gente, o Otávio demonstrou um interesse muito grande pela área de trades, pela área de investimento, principalmente de curto prazo. Então, uma das ideias da XL é ter uma área focada exclusivamente em curto prazo, em aproveitar oportunidades tanto no sentido de arbitragem quanto no sentido de trades mesmo, seja trades automatizados ou seja trades com interação humana. Lógico, com gerenciamento de risco cuidadoso, mas focado em ampliar o patrimônio. Porque além de a gente pensar e ter essa visão de longo prazo, a gente não pode simplesmente só deixar o nosso dinheiro lá parado. Só deixar lá e esperar que vai acontecer. Mas aí, ao decorrer dessa caminhada, vai ser necessário ampliar cada vez mais o capital a um curto prazo e a um médio prazo também, né? Para poder conseguir fazer com que cada uma das áreas, cada uma das tecnologias do projeto possam crescer também mais rápido para alcançar um portfólio maior quando chegar esse momento do longo prazo. Para que ele possa vir de alguma forma um pouco mais cedo também, né? Não, exatamente, perfeito. E o que você tem achado? Você acha que é possível isso? É possível. Porém, acredito que tem que ter muito estudo em cima ainda. Eu também. Tem muita análise em cima, muita preparação, capacitação principalmente, muita, porque é um mercado que ao mesmo tempo que você, cara, em 1 minuto você ganhou 10% ali, no mesmo minuto, se você não souber mexer, você perde ele todo até mais. Para você recuperar é muito difícil, não é tão fácil. Inclusive eu vi em um vídeo que estava falando sobre gerenciamento de risco, que para cada quantidade de porcentagem que você perde, você tem que ganhar muito mais porcentagem em cima daquilo para voltar àquele nível que você estava. Se você perdeu, se você tem um patrimônio, um capital, você investiu ele, operou com ele inteiro, por exemplo, você perdeu 10%. Você vai ficar com X. Você tem que ganhar, daquele valor você tem que ganhar mais do que 10% para você voltar naquele período zero que você estava. Não é tão simples assim. Exatamente. Não é só entrar, ganhar e
tem que ter Porque agora seu muito resultado cuidado. é menor. Seu resultado agora exatamente, seu resultado é menor. O seu capital de operação é menor. É 10% menor. Então você não vai conseguir alcançar ele tão fácil. Só em Então, 10%. tem que tomar cuidado. E em relação a um momento que você estava falando sobre arbitragem, você tem como dar uma explicada melhor assim? O que é a arbitragem dentro do mercado em si? Como que ela age dentro do mercado? Essa relação, né, de vários mercados separados, e ele faz uma análise deles separados e vê em qual deles que está valendo mais a pena executar o trade, porém fora daquele mercado em si, em mercados variados. Seria isso a arbitragem? Porque assim, o conceito de trade é uma operação em que você entra lá, você, por exemplo, você compra um ativo, tentando trazer para uma linguagem bem assim, bem popular zona. Você compra um ativo, você espera lucrar com esse ativo, certo? Então você espera que ele suba. Aí, independente da sua análise por trás, fundamentalista, eu comprei porque eu acho que comprei ações da Petrobras porque eu acho que vai ser descoberto o poço de petróleo, então vai valorizar fundamentalmente, ela vai ter mais capacidade de produção e ela vai lucrar mais e a empresa vai subir de valor. Então eu vou e compro pensando nisso daí. Ou então, análise gráfica, você fala, olha, aqui tá, desceu até tanto, tá, chegou num ponto de intersecção da linha tal, vai fazer um balão de não sei o que, tal. Então eu acho que eu vou comprar, espero que suba. Sim. Ou então tape reading, eu tô vendo que tá tendo muita movimentação ali no livro de ofertas, não sei o que, eu acho que vai subir, aí pum, comprou, certo? Todas essas ações você compra o ativo esperando que ele se valorize no passar do tempo, certo? Ou então ao contrário, por exemplo, você vende o ativo pensando que ele vai cair, esperando que ele caia. Se for do contra o seu trade, você faz um manejo de risco, ele fala, aceito perder até tanto do contra, e você vende. Então basicamente uma operação de trade é você olhar o mercado e falar assim, como que eu ganho dinheiro com esse mercado? E aí você faz uma operação esperando que ela aconteça alguma coisa, se ela tiver um lucro, você... A arbitragem em si, não. A arbitragem, ela é como se fosse um câmbio, uma troca. Você fez uma troca, basicamente. É como se fosse um câmbio ali? É um câmbio. Você fez uma troca, você trocou um valor pelo outro. Isso que eu quis dizer. Troca simples. O trade seria mais complexo nesse sentido porque você tem uma estratégia por trás, você tem um time em relação àquilo. O time que é bem complicado. Ele é um pouquinho mais aberto em relação... É uma transação, certo? Mas é uma transação que não necessariamente, por exemplo, você... Que os valores naquele momento podem mudar, tipo, o valor pode mudar a qualquer momento ali, muito em cima, pode cair ou subir a qualquer momento. Exatamente, mas assim, não é tão assim, por exemplo, um trade você não necessariamente você está comprando e vendendo em lugares diferentes também. Você pode, por exemplo, um trade, trazendo para a Bolsa de Valores, você vai operar dentro do Bovespa, você vai comprar Petrobras e vender Petrobras dentro do Bovespa. Você também muito provavelmente não vai comprar numa corretora tipo na Rico e vai vender na XP Investimentos. Você vai comprar na Rico e vai vender dentro da Rico. A arbitragem é diferente pelo seguinte, a arbitragem é uma operação que você faz para tentar alcançar lucro também, o fundamento é esse daí, só que assim, ela é curta. Então basicamente você vê uma oportunidade e dentro do mercado de criptomoedas isso fica muito mais evidente porque você pode pensar no sentido de arbitragem de dólar. Então pense o seguinte, você tem uma casa de câmbio no shopping aqui próximo, em São Paulo, e tem uma casa de câmbio lá em Curitiba. Por algumas razões do mundo, em Curitiba o dólar está 20 centavos mais caro do que em São Paulo. Você compra aqui em São Paulo, sai correndo, vai para Curitiba e vende lá. E seria esse o exemplo, né? Esse é uma arbitragem. Você fez digitalmente. Você tentou comprar aqui mais barato, vender aqui mais caro ali, tem um spread ali que você ganha de 20 centavos nisso daí. Você vê seus custos, se compensa e o resultado de lucro é esse daí. Só que você, basicamente, você comprou e vendeu. Essa que é a ideia. Rapidamente. Quando você traz isso para o universo de criptomoedas, que é tudo pela internet, o Bitcoin ele é diferente do dólar, de certa forma, porque ele é negociado em muito lugar diferente e sem muitas complicações em relação a isso daí. Então você tem Bitcoin negociado em dezenas de centenas de milhares, entre aspas, assim, tô sendo Ciro Gomes, nesse número, de exchanges. Diferente. Então, a possibilidade de existir variações em relação ao preço, porque a liquidez de mercado, basicamente quem está comprando e quem está vendendo. Então, às vezes, compra e venda daqui, compra e venda dali, aqui no Brasil, na China, não sei, existem diferenças de alguns dólares em relação ao preço do Bitcoin.
Então, basicamente uma arbitragem nesse sentido, você não compraria o Bitcoin, voltando para o negócio do trade, e ficaria esperando, agora o Bitcoin vai para a lua. Ou então eu vendi e vou esperar ele cair. Você olharia aqui, ó, aqui na Bitcoin Trade, Ele tá tanto. ele tá 6.550. Lá na OKEx, tá, OKEx, eu acho que é o nome dessa exchange, tá, que é lá no Japão, na China, sei lá, na puta que pariu, tá 6.700, $100 de diferença. Eu comprei e vendi. Então, eu compro aqui e vendo lá. Você tem Já lógico. tem uma variação. Isso. Por mais que você tenha as taxas de transações, compensa, né, que o spread é mais alto. Depende. Então você teria que fazer os cálculos das taxas, e ver se. Mas seria uma operação rápida. Ela tem menos risco do que o trade, porque basicamente você, antes de fazer acontecer a operação, e ela em você questão de operação em si, ela é rápida. Você clicou e vendeu. E você comprou já tem e vendeu. Só que assim, se você deixa isso muito rápido para você, muito fácil. Não, em um clique você consegue. A operação em si de você comprar e vender é rápida. A análise por trás que é o trabalho em si. Claro. Você vê, agora é vantajoso de eu fazer essa arbitragem. Agora é o timing certo de fazer. Aí eu comprei aqui e eu vendi ali. É sempre pensando em comprar em um lugar e comprar e vender em lugares diferentes. O que tem acontecido hoje é que as pessoas criaram robôs. Então é um botzinho que ele vai ficar acompanhando os livros de oferta de N exchanges e ele vai ver uma oportunidade. Quando ele vê, ele mesmo executa a arbitragem. Então é muito mais rápido. No mesmo instante ali que der uma diferença que você estipula, né? Uma média de diferença. Eu preciso que para cobrir minhas taxas eu tenho um spread bom nessa arbitragem, eu estipulo tanto. Assim que bater essa variação, essa diferença de uma para outra, ele automaticamente compra e vende. Exatamente. É o business da Atlas, da Anubis e assim por diante. É o business deles, o trabalho deles o trabalho deles é arbitragem. Eles têm bots, cara. É muito louco. Cara, muito louco. Só que esse vai ser uma das nossas áreas. Essa que é a nossa ideia. Então é mais uma oportunidade de aumentar o capital, né? De aumentar o seu portfólio, né? É muito interessante, a arbitragem é fantástica. E assim, hoje é muito pouco explorado também, porque assim, quando se fala de arbitragem, a gente está falando normalmente só de Bitcoin. As pessoas não falam de arbitragem de outras criptos. Esses caras grandes, por exemplo, eles operam... Não. Eles arbitram só nas maiores criptomoedas ou em outras também? Não que eu, assim... Não que a gente saiba. Não publicamente, assim, pelo menos eles não tem muita coisa desenvolvida em relação a outras criptomoedas. Nas moedas fiat não compensa fazer isso, não compensa. Não, então na verdade... na verdade, essa questão de arbitragem... normalmente usa moeda fiat, né, pra fazer. Porque você compra e vende, né? Então você precisa ter um tanto de fiat ali para você poder negociar. Então, por exemplo, você tem lá na Bitcoin Trade, você tem $300 lá e você tem na Brasiliex uma determinada quantidade de Bitcoin, entendeu? Então, quando tiver uma oportunidade, você tem que ter um saldo ali para poder comprar. E você tem que ter uma quantidade de Bitcoin para você poder vender. Sim. Então, você tem que ter ali um balanço em si. Deu pra entender? Entendi. Então, assim, isso é uma das coisas. E é o business da Atlas, por exemplo. O business de exchanges, eles ganharem um spreadzinho por cada transação que a gente faz. Seja compra ou venda. Seja tá ganhando em cima que você tem uma taxa, aquele FII que você paga, é onde a exchange lucra. Então, esse é o capital, é a grana que eles adquirem. Exatamente. Nós queremos desenvolver uma exchange descentralizada. Caramba, que legal também. Exatamente, uma exchange descentralizada, focada principalmente na experiência de usuário do brasileiro. Então a ideia é ter uma exchange que seja muito boa no sentido de experiência de usuário. Cara, eu tive uma ideia ontem, inclusive, que eu vi um negócio que eu achei fantástico. Vamos ver, você vai curtir essa ideia. Que é o seguinte, um site em que ele é uma central de pagamento. Você consegue fazer seu usuário e a partir de lá você consegue receber pagamentos em criptomoedas. E você consegue gerar um botãozinho que você coloca no seu site. Basicamente esse. Qual que seria nosso business? Que a gente ganharia com isso? Porque a pessoa, toda transação que a pessoa recebesse de um pagamento, de uma venda de sapato na loja virtual dele, que ele recebesse em cripto, a gente ganharia uma taxinha. Qual que é a facilidade? Quem paga a taxa? O consumidor. O consumidor. Paga. Qual que é a vantagem pro cara? Que qualquer pessoa poderia aceitar criptomoedas no seu site com muita facilidade. E isso vai muda muito. Muito o alcance do... Só não sei desenvolver isso. Mas a ideia tem. Então,
o alcance do cara que vende, o cara que vende o produto vai aumentar muito. Exatamente. Tipo, ele vai ser mundialmente, a galera do mundo inteiro vai poder comprar o produto dele Em com uma tese sim. facilidade muito Em maior. tese sim. Em tese, sim. Isso, se ele tiver um site aberto, o entrega, dependendo do nível de o alcance de entrega dele, vamos dizer que ele tem um site aberto e vende em todo o Brasil. Se de pouco em pouco os brasileiros começarem a ter seria uma máquina, seria uma API, se fala, não. Como é que fala? A maquininha ali que aceitasse a... Não, não é nem isso que eu tô falando. Da máquina, Não, né? não tô falando nem disso. Tô falando assim que nós teríamos um site, no certo? próprio site. E o nosso site, a pessoa pode fazer o cadastro e aí ela gera um botãozinho, sabe? Um botãozinho... Tipo um QR Code? Não, Tipo, um botão em HTML. Ali. Sim. Sabe que você coloca dentro do seu site, comando, você joga, um comando. você joga um HTMLzinho dentro do seu site, ele vai Certo. aparecer um botãozinho lá de pague com Bitcoin. Dentro do site de qualquer pessoa. Sim, eu entendi. Aí quando a pessoa quiser comprar o produto, Isso já é converte para transações dinheiro. online, já é para compras online. Isso, para compras online. Sim. Mas também poderia ter esse mesmo site poderia ser como ele seria uma central de pagamento, né? Essa seria a forma digital. A que eu estava falando seria a forma física. A gente poderia desenvolver uma maquininha. Algum QR Code ou alguma coisa do tipo que aceitasse não só o real ou o dólar, mas também que aceitasse algumas variações de criptomoedas. Exatamente. Isso foi interessante. Nossa, isso eu acho que seria um impacto do cacete. Eu lembro que a gente chegou a comentar sobre isso. Chegamos, sim. De fazer uma coisa dessa num restaurante, criar um sistema e tal. Em questão de mercado em potencial de mercado, o mercado brasileiro de consumidor. Nossa. Quando estourar a criptomoeda, né? É muito grande. Eu nem quero imaginar como vai ficar o market cap disso. Nossa. O tamanho que vai crescer. É muita gente. É muita gente, cara. Vai ter um impacto muito grande, porque aqui é um país que praticamente é muita pouca gente que tem conhecimento, ninguém usa. Lá na Ásia, a galera... Até o tiozinho da rua ali, ele usa, ele tem a carteira dele, ele paga as coisas dele com cripto. Mas é só uma questão de tempo que esse pessoal começa a usar. É incrível, né? E se a tecnologia for aquilo que ela se pretende, que oferecer uma experiência muito melhor para essas pessoas, em breve vai ser comum que as pessoas comprem na internet com cripto, não com cartão de crédito. Eu mesmo não gosto de comprar com cartão de crédito na internet, eu odeio. Você já gosta de comprar já? Não compro. Você nem gosta de usar, você fala que você nem gosta de usar o cartão. Mas é muito ruim, é chato a experiência de cartão. É muita confirmação, é muito burocrático. Fora as taxas, que são mais também. altas, né? São taxas tão baixas assim. Dependendo do plano que você tem com o banco, você paga taxas muito maiores, né? Você precisa passar muita informação. Com certeza. Agora em criptão, você gera o QR, pagou. Pagou, pronto, acabou. Paga a sua taxinha. Exatamente. Acabou que se você comparar a taxa de uma criptomoeda, uma transação em criptomoeda, com a taxa do banco, não tem nem comparação. E se você aumentar o valor, o montante de valor na transação, você tá maluco. Pelo banco, o valor vai pra lua. Eu comentei com você, não sei se foi com você, que teve um cara que me passou, teve um americano que fez um teste, foi fazer uma transação em Bitcoin, acho que era 10 milhões de dólares em Bitcoin, uma coisa assim, ou era em uma outra criptomoeda, e passou para um cara da China. Fez a transação para poder mostrar quanto que ele ia gastar nessa transação, cara, assim. E aí foi, acho que 10 cents de dólar, alguma coisa assim. Uma coisa assim, mas uma taxa muito irrisória. Agora pega, você tem uma conta ali sei lá, você tem uma conta no Santander ali, e se passa, sei lá, 10 mil reais ou 10 mil dólares para uma conta no exterior. Vai demorar dias. Vai demorar dias e dias para começar, e a taxa que você vai pagar é enorme. Fora que na criptomoeda em poucos minutos, tem criptos que a tecnologia dela está tão mais avançada que por coisa de 2, 3 minutos ela já completa, ou menos. Vamos ver o que mais que a gente fala aí. Você estava falando a gente começou a falar de arbitragem, né? Sim. Você estava falando dos projetos de criar o botão ali em HTML para poder fazer a compra em criptomoeda. Imagina o Mercado Livre, por exemplo, cara, você tá maluco. Você dá disponibilidade para todo mundo usar criptomoeda. Nossa, para comprar doido. E o pagamento cai na hora, eles já recebem na hora, já vão enviar muito mais rápido também. Se pega um cartão e faz uma compra ali, dependendo do que for, não sei como é que tá hoje. Por exemplo, nesse caso o boleto bancário perderia, né? Só que como você não vai usar o cartão, se você tem acesso a cripto, nem o boleto bancário você não ia usar mais. Não. E a cripto ia aceitar muito rápido, a confirmação ia ser muito rápida, né? O envio poderia até ser acelerado. Agora você falou desse negócio de boleto, é muito legal, por exemplo, que hoje você já tem
tem sites, inclusive brasileiros, que você consegue carregar cartão, quer dizer, carregar seu celular em cripto, você consegue pagar boleto em cripto, você consegue transferir TED em cripto. Então Sério? é muito louco, muito louco. Aquele que eu te mostrei, aquele cripto, eu esqueci o nome agora, cryptocurrency, alguma coisa assim. Acho que ele é um desses sites que faz isso. Legal. Você usa cripto para poder pagar qualquer tipo de código de barra, não é isso no caso, qualquer tipo de código de barra, ou você pode usar cripto para pagar a taxa do TED, você fala, ou não? Não, Pra você poder transfere fazer dinheiro mesmo. para poder Eu fazer quero a transferir, operação TED. quero transferir R$ 200 pra você. Eu transfiro lá. Sim, Que, você em transfere em cripto, lá, você cancela toda aquela taxa, aquela demora do TED, a grana dos caras vem na taxa de intermediação, né? que é muito mais baixa, né? Inclusive, um amigo meu, o Wagner, ele foi me transferir na época, tanto que nem deu certo, depois ele me pagou em dinheiro. Ele foi me transferir R$ 125. E a taxa era R$ 10. Era um TEDzinho. Pra você ver. Era R$ 10, cara. Não, 125. o TED é 10 Se ele vai me reais. transferir R$ 12.000, ele vai ter que pagar o quê? Apesar Ele vai ter que que eu acho que pagar não, R$ 100.000 ou não, não? acho Ou que tem uma é taxa fixa? Acho que em relação, se for bancos brasileiros, é uns 10 reais mesmo. É sempre R$ 10. Assim, Aí depende, agora acho que é mais se for fora, né? Mas se for É. uma transação internacional, que as taxas, a taxa tem uma variação de valor também. Tem. Quanto mais você for querer transacionar, mais tem. a taxa Então, aumenta. até onde eu sei, tem. Porque até esse intermediário todo rodar, toda uma trabalheira, que o sistema de moedas corta tudo isso. É muito forma mais muito rápido, fácil. muito mais simples, muito menos burocrático. E muito mais seguro. Muito mais seguro. Muito mais seguro. Inclusive em questão de privacidade. Né? Você não se expõe. Não é verdade, não tem, a única coisa que tem, que você tem acesso é. A única coisa que ela vai te passar é a hash, né? A hash não, seria o endereço da carteira digital dele, que não tem mais nenhum acesso. Exatamente. E às vezes Nem o nome do cara, você o cara precisa nem saber. precisa passar o endereço público em si, tem os endereços de envio que você passa. Nossa, é o que são ainda mais, mais ocultos, né? São Exato. seriam mais criptografados ou não? É mais escondido, é uma coisa que exato. se você pesquisar aquilo ali, você não tem como achar. Você não tem acesso a nada, você não tem exato. a carteira do cara exatamente. É muito louco mesmo. Não, é muito louco, cara. Isso tá muito louco. Aqui no Brasil mesmo, vários vídeos que a gente tem visto, no passado também, os caras mais especialistas aí nesse ramo, tem falado que tá muito na infância ainda, esse mercado. Com certeza, cara. Se Com já tá certeza. desse jeito, do jeito que tá agora, 10 anos de vida, imagina, daqui a 10, 15 anos... É quase impensável. Não dá pra Que nem, saber. você para pra pensar assim, cara, a gente literalmente, e é o que fala no documentário também, a gente conseguiu o código para resolver o problema de confiança na internet. Essa é uma coisa que tem um potencial muito grande. A gente só não sabe como que a gente vai usar isso. A gente não faz a mínima ideia qual que vai ser a aplicação descentralizada, que vai ser a maior aplicação descentralizada. Uma coisa que eu sei é que vai ser inesquecível. Essa aplicação, a aplicação mais poderosa descentralizada, quando ela surgir, vai ser inesquecível para o mundo inteiro, vai ter um poder muito grande. A gente ainda não sabe como que vai ser, quem que vai criar, quais vão ser as funções, mas a gente sabe que vai ser muito poderosa, que vai trazer um poder para as pessoas muito grande. Pode ser uma rede social, pode ser que o próximo grande Facebook vai ser uma rede centralizada. Pode ser que seja um Uber da vida, ou pode ser que seja alguma coisa que a gente nunca nem parou para pensar. Que eu usaria... Em 1990 seria impensável a gente pensar Uber. Nunca, nossa. Seria impensável a gente pensar Netflix, nossa, por exemplo. Com certeza. E hoje em dia eles já estão querendo automatizar, usar carros autônomos para fazer né, tem toda aquela ideia por trás, né? De usar carros, tipo o carro do Google que anda autônomo para poder fazer o serviço de Uber. E eles conversarem entre si com a internet das coisas, então, tipo, cara... Quer ver uma outra ideia que eu tenho também de intenção de aplicação? Que é um site aplicativo de bolão. Eu lembro que vocês iam comentar. Só que é um bolão sorteio com blockchain. Então, não é um bolão que você investe, você não tem noção nenhuma do quanto você vai ganhar. Indo, quem que é o moderador, coisas do tipo. Você não sabe nada, não tem transparência nenhuma. Você só investe e é um retorno que, na muita maioria das vezes, 99,9% das vezes, ou mais que isso, você não vai ter retorno nenhum. É igual numa Mega Sena, você aposta ali. Qual é a real chance que você tem de ganhar?
se você faz um investimento no banco, por exemplo, que seja da poupança, tem uma promoção ali que você tem, você pode ser sorteado, você tem os números da sorte, você pode ser sorteado, mas beleza. Qual é a minha chance real de ganhar isso? Com quantas pessoas eu concorro mês a mês? Como que eu checo isso? Eu não checo nada. Eu ganho os números da sorte lá, se todo mês você passar tanto, se você tiver mais de 2 mil na poupança ou mais, você ganha 4 números da sorte, 22, beleza, mas como que eu sei se eu tenho uma real chance de ganhar? Você passa a vida inteira investindo naquilo, beleza, você vai usar o dinheiro. Ou em outros planos do banco ali, não tem, fica sem ganhar a vida inteira e não sabe nem a porcentagem que você tinha de ganhar ou não. Então tem sistemas de E nem se as outras pessoas ganharam mesmo isso, porque não tem transparência nenhuma. Tem sistemas de blockchain que são loterias. E aí você tem toda a parte de compliance, tudo... Descentralizada também. Toda a parte... Tudo, tudo você probabilidades, tudo descalculado. Nossa, o próprio Fanfar, que é uma base em blockchain que cria um cassino em blockchain. Só que nossa, que louco. Você pode criar o seu próprio cassino. Entendeu? E brincar com a galera usando o criptomoeda, dinheiro real. E assim, o cassino ele tem, até onde eu sei, né? Em vez de você ir ele lá... tem propriedades certinhas para que não seja um negócio roubado. Já tem todo um esquema para poder ser de acordo com a probabilidade mesmo. Bobeira, mas até onde eu sei então exatamente. Você viu isso? Para ser, tipo, realmente tem tanta chance de bater aquele número, ou seja lá o que for. Isso, esse tipo de se coisa. for num jogo de, sei lá, um jogo de cartas, né, alguma coisa do tipo, a regra também tem todo um esquema que evita o roubo. Isso, exatamente. Toda a probabilidade de sorte, não tem como você hackear aquilo para poder vir uma carta melhor na sua mão, você ganhar um jogo de poker do cara, por exemplo, e roubar tudo, né? Tudo em cima da blockchain, né? Outra coisa assim que eu acho fantástico também em relação a isso daí, esse mercado, né, de mudanças, a própria parte de empréstimos. Né? Então você tem a possibilidade também mudaria muito, né? Não, já é. Assim, eu mesmo já usei o Etherland e assim, eu acho fantástico. Você pode ir lá, você tem lá, por exemplo, tem um Bitcoin. Aí você precisa de dinheiro, só que você não quer vender seu Bitcoin. Você vai lá e trava seu Bitcoin num contrato inteligente, pede emprestado para as pessoas. Eu quero, sei lá, 2 Ethers. Deixo meu Bitcoin lá parado de garantia. E eu recebo tanto de Ether como garantia e com calção. Outras você pega, por calção. exemplo, 2 Ether. Aí você não pode usar ele. Ele fica travado num contrato inteligente. Se você Só não você pagar as empréstimos... Você não quer gastar ele, mas ao mesmo tempo você deixa ele travado para você usar um outro dinheiro. Porque Isso. aquele investimento, aquele Bitcoin, você quer deixar para continuar investindo em alguma coisa. Mas no futuro, então, é seu patrimônio. Você não quer ter que tirar uma fração dele para resolver um problema, por exemplo. Você só deixa ele... E aí você deixa ele lá travado. Você cria um empréstimo, você tem, por exemplo, 6 parcelas. Tem um prazo ali, tudo bonitinho. Se você não pagar suas parcelas, a pessoa que te emprestou, ela pode executar o contrato inteligente e pegar seu Bitcoin. Não o Bitcoin inteiro, mas não, seu Bitcoin ela inteiro, pode pegar seria no caso o restante que falta. Você pagou 2 parcelas, faltou 4, você não pagou mais, por exemplo. Ela pode conseguir, pegar do seu Bitcoin, aquelas 4 parcelas, proporcional, exato, e você também pode de volta com o seu valor. Você arca com sua responsabilidade, com a sua falta de pagamento. Ali. Agora, se você pagar, a pessoa não consegue fazer nada com o seu Bitcoin. E você saca depois no final. Tá travado para os dois, porém os dois têm acesso a ver o que está acontecendo. Fantástico, ali. né? E tá travado, tá extremamente seguro, ninguém consegue fazer nada. Se a gente faz uma porra desse... É um empréstimo que... Se a gente faz um sistema desse no Brasil, o próprio algoritmo age justamente com os dois lados. Isso, sempre. Exatamente. Você não vai ter preocupação. Se a gente faz um sistema desse de empréstimo no Brasil, em que empréstimo que você tem a garantia que o cheque especial é lá 12, 20%, 200 mil%. Nossa. Agora faz outra relação também. Faz um empréstimo aí, pega R$1.000 lá no banco lá e vê quanto é que você vai pagar. É o mínimo de parcelas que não é 12 e vê lá, faz a continha lá das parcelas e tenta jogar um seguro dentro do seu empréstimo ainda, para acabar de se fuder. Você quer pegar 1.000, aí você escolhe, você quer pagar 159, 12 vezes 159 ou 12 vezes 145 sem um seguro, todo estranho lá. Ainda quer embutir ainda em cima alguma coisa. Você vai pagar complicado. O quê? Você vai pagar quase R$2.000 já, essa brincadeira. Isso é só um pouco, né? A gente tá comentando assim, soltando as coisas que vem na cabeça. Tem tanta coisa que a gente tá vendo. A gente já falou aqui de arbitragem, já falou de trade, já falamos de projetos em sentido fundamentalista, já falamos do nosso projeto em si, já falamos de... Cara, de possíveis aplicativos que podem ser usados em cima no projeto, né? Nossa, tem muita coisa. Muita coisa, cara. Muita coisa mesmo pra gente ver. Isso porque ele falou assim, não, vou ficar travado, vou ficar errando toda hora, não sei o quê. Acho que eu falei pouco, mas vou falar alguma coisa. Não, pô, você tá falando certinho, tudo bonitinho. É bom até pra poder desenvolver mais
essa Não, parte de conversação, assim, e vai ser legal importantes, né? sim. Porque E vai ser é legal fácil se a falar gente de qualquer continuar, jeito. tipo, Continuar fazendo. sempre fazendo isso daí, Ah, vai eu ser também muito acho legal. legal. Isso vai me Vai ser ajudar muito pra caramba. bacana. A gente vai sempre, um novo estudo, alguma coisa nova que a gente vê, a gente pega, vai estudar em cima daquilo e repassar o que mais agregou pra gente, algo que você estudou que mais te agregou, algo que eu vi também que mais me agregou, algo que a gente viu junto, que agregou muito, a Exatamente. gente pode conversar a respeito também e dar mais de uma opinião, né, pro pessoal também, isso é bem interessante.